Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine durante esta nossa conversa, para que tudo seja feito para a honra e glória do nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui mais uma vez para conversar sobre um assunto muito atual, que é o tema da redação do Enem 2016. Um tema bastante interessante, não é? Lembro que fiz o Enem em 2010, não me recordo muito bem qual foi o tema, mas seria muito bom se naquela época o tema fosse sobre religião, mas foi esse ano. E a minha preocupação não foi justamente sobre o tema, mas sobre o que as pessoas interpretam como intolerância religiosa. O que é que o povo brasileiro entende sobre intolerância religiosa? Porque, com certeza, muita gente se deu bem nessa redação. Muita gente se deu bem porque religião é um assunto comum. Não sei se foram bem na escrita, porque o português do Brasil é um pouco complicado, né? É ponto no lugar de vírgula, é acento onde não existe. Mas, pelo menos na organização das ideias, eu acredito que muitas pessoas se deram bem na redação desse ano. Mas eu me perguntava, o que será que alguns ateus colocaram nessa redação? O que será que algumas feministas colocaram? O que foi que elas escreveram? Alguns protestantes fanáticos que andam por aí quebrando as imagens dos santos, quais foram os argumentos usados por eles? E alguns católicos também fanáticos, porque existem, em toda religião existe um grupo de fanáticos. O que será que essas pessoas colocaram na redação? Porque eu não quero falar aqui qual é a religião que mais sofre intolerância, quem é que mais pratica, porque toda religião sofre intolerância. Todas as religiões sofrem com intolerância. E todo religioso corre o risco de ser intolerante. Eu, que estou aqui sendo formado, né, no seminário para ser um sacerdote, ou qualquer outro líder religioso, pode correr esse risco de ser uma pessoa intolerante, e toda religião também passa por isso. O problema aqui não é esse. Eu quero tratar aqui de coisas práticas. Porque quando se fala em intolerância religiosa, as pessoas pensam, é uma intolerância contra o candomblé, as religiões de matrizes africanas. Ou é intolerância contra, sei lá, algum determinado grupo religioso. E eu me pergunto, e os cristãos? Onde é que entram nessa história? E a Igreja Católica? Será que se lembraram de falar da Igreja nesta redação? Será que os católicos que fizeram a redação do Enem se lembraram das perseguições que os cristãos sofrem atualmente? Essa é a minha dúvida. Porque quando nós vemos nos programas de televisão, e vou citar aqui o nome de todos eles, porque eu não tenho medo. Vamos lá. Zorra Total. Nossa Senhora sendo presa. Nossa Senhora de Fátima indo para a cadeia. Lanchonete, onde se vende vinho. Já teve programas também, episódios. Cardeais do Vaticano com dancinhas sensuais. Zorra Total, todos os sábados tem algum assunto sobre religião. Então eu pergunto a vocês, isso não é intolerância? O que seria isso? Outra coisa, Silvio Santos, pegadinhas com padres e freiras que saem pelas ruas abordando as pessoas com roupas sensuais, isso e aquilo. Isso não é intolerância? Porta dos Fundos, não quero nem comentar sobre esse canal de YouTube. Não vou entrar em detalhes sobre esse canal. Outro teatro chamado Hermanoteu na Terra de Godard. Um teatro que existe aí, onde as pessoas fazem uma sátira, né, com a Sagrada Escritura, com os profetas, com os apóstolos. Uma coisa horrorosa. E um vídeo como esse no YouTube, mais de 2,5 milhões de acessos. Num país que se diz católico. De maioria cristã.
Grupos feministas que fazem protestos, inclusive na Jornada Mundial da Juventude, com crucifixos, colocando imagem de Nossa Senhora na vagina, no ânus. Vamos deixar a coisa bem clara, né? Fotos que existem aí na internet de grupos feministas no Vaticano, na Praça de São Pedro, colocando o crucifixo na genitália. Aí eu fico me perguntando, isso não é intolerância? Será que somente os cristãos devem ser debochados? Devem ser alvo de piadas? Quer dizer que a intolerância é apenas com alguns pequenos grupos? Não, meus irmãos. Se existe uma religião, como eu falei no início, todas sofrem, mas se existe uma religião que sofre perseguição atualmente, é a religião cristã, principalmente a Igreja Católica. Então, eu fico me perguntando, será que se lembraram disso na redação? Os católicos que fizeram, se lembraram dessas coisas que estão acontecendo? Será que se lembraram dos milhares de cristãos que estão sendo assassinados no Oriente? Todos os dias, pessoas que são degoladas, mulheres que estão estupradas, crianças que são queimadas simplesmente pelo fato de acreditarem em Jesus. Será que isso deve ser tolerado? Será que isso não é nada demais? Chesterton dizia uma frase interessante: de um católico, espera-se que respeite todas as religiões, menos a sua. Ou seja, eu como católico, eu devo respeitar todas as religiões. É um dever de todo cidadão, respeitar. Porém, a minha, eu não tenho esse direito. Todo mundo tem a obrigação, o dever, né, e a liberdade de falar mal da igreja, de descer a madeira na igreja. Nas universidades, a igreja é um saco de pancadas. Professores descem a porrada na igreja e muitas vezes os alunos não têm argumento para rebater, e a coisa vai caminhando aí nessa linha. O catolicismo é considerado a escória da humanidade. Ou seja, não fale mal de religião nenhuma, porque é intolerância. Mas pode falar da igreja à vontade. Onde está a lei do Brasil? Onde é que está a lei do Brasil? Porque se o Brasil fosse um país sério, essas atrizes e esses atores globais já estavam presos pela ofensa que eles fazem à fé cristã. Colocar Nossa Senhora e São José na cadeia, colocar padres e bispos fazendo dancinhas, né? Isso é o quê? Fiquem atentos, católicos, fiquem atentos, porque nós somos os únicos, os cristãos, que são excluídos dessa lista contra a intolerância. Somos os únicos excluídos. Os outros não. Não falem mal de ninguém. Mas dos cristãos podem descer a madeira. Isso é uma injustiça. Muitos querem condenar a Bíblia. Porque a Bíblia é um livro que oferece a intolerância. Mas existe um livro de Karl Marx, onde ele diz que a religião é o ópio do povo. E aí, vão proibir esse livro? Será que esse livro também não é intolerante? Só a Sagrada Escritura que é? Então, é preciso ficar... O Papa Bento XVI, o grande Papa Bento XVI, diz uma coisa interessante. Os católicos precisam estar atentos, porque existem grupos que querem destruir a fé. Eu sei muito bem de qual grupo ele se referia, mas não vem ao caso aqui agora. Não vou tocar nesse assunto, não. Mas ele deixou bem claro. Se um padre denunciar alguma coisa, no outro dia ele é processado. Pode ter certeza. Se o padre disser que o casamento gay não é família, se o padre disser que o divórcio não vale nada diante de Deus, tudo isso, no outro dia o padre é taxado de hipócrita, de intolerante, isso e aquilo outro. Mas, se falarem mal da Igreja Católica, é capaz de receber o Grêmio, o Nobel da Paz, o Oscar, porque é bom falar mal da igreja. Outra coisa, né? Se a moda agora é intolerância, eu como católico tenho o direito de exigir respeito. Eu tenho o direito de exigir isso. Eu devo sim colocar a imagem de Nossa Senhora na minha casa e não admitir que ninguém venha falar mal. Eu tenho o direito sim de fazer procissões nas ruas e de não ser proibido por isso. Eu tenho o direito sim de falar de Jesus Cristo, de defender a minha fé, o meu Senhor, sem que ninguém me interrompa. Se vai valer essa lei da intolerância religiosa, né, no Brasil, então vamos deixar também os cristãos livres. Vamos deixar. Gabriel, mas a igreja é coisa nenhuma. Para você falar mal da igreja, você tem que ter no mínimo uma instituição de caridade sustentada pelo seu bolso. Porque a igreja tem milhares. No mínimo você deve ter uma instituição de caridade
sustentada por você. Infelizmente, muitos de vocês que estão me escutando agora, né, e que, se por acaso não gostam da igreja, acho muito difícil levantar da frente do computador para visitar uma creche ou um hospital. Então, só fale da igreja quando você fizer mais do que ela. Porque o trabalho que a Igreja Católica faz no mundo é inegável. É inegável. Só esconde quem tem uma desonestidade intelectual, né? E a igreja, ela deu ao mundo grandes santos, muitos santos. Nós temos aqui na Bahia um grande exemplo, Irmã Dulce, uma mulher que fez muito pelos pobres, uma mulher que fez muito pela sociedade. E o Zorra Total deu o que para o Brasil? Um humor de péssima qualidade. O que é que Porta dos Fundos oferece ao Brasil? Um humor de péssima qualidade. É isso que eles oferecem. E eu fico mais assustado ainda quando católicos compartilham esse tipo de vídeo, acham graça e ainda pagam para assistir esse tipo de teatro. Ah, Gabriel, mas é só um humor. Eu quero deixar claro para você aqui agora. Se você gosta de Porta dos Fundos, Hermanoteu na Terra de Godard, Zorra Total e esses outros programas que falam da igreja, sinto muito, mas você não acredita em Jesus Cristo. Você não tem fé nem amor a Jesus Cristo. Você tem uma simpatia por Ele. Você tem uma simpatia pela igreja. Uma simpatia por Jesus. Mas amor verdadeiro você não tem. Porque se você tivesse, você não iria achar graça desse tipo de coisa. Você iria se indignar. Você iria chorar. Santa Gema Galgani, uma vez estava sentada na mesa com a família e um dos seus irmãos fez uma piada com o nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Santa Gema Galgani desmaiou. Desmaiou. Porque ela não suportou uma leve brincadeira com o nome de Cristo. O amor dela por Jesus era tão grande que ela caiu no chão, desmaiada. Então nós católicos vamos fazer o quê? E outra, não confundam intolerância religiosa com identidade. Porque nós católicos iremos continuar pregando a nossa fé. Claro, eu como católico e nenhum cristão tem o direito de invadir um terreiro de candomblé para fazer nada lá dentro. Não temos esse direito. Não temos. Eles têm direito de cultuar as suas divindades, de praticar sua religião. Os espíritas, a mesma coisa. Não temos o direito de invadir um centro espírita. Não temos o direito de invadir uma igreja protestante. Cada um tem a liberdade de viver a sua fé. Agora, não nos proíbam de viver a nossa. Não nos proíbam. E nós nunca vamos colocar Jesus Cristo no mesmo patamar que as outras divindades. Não queiram nos obrigar a colocar Jesus Cristo no mesmo patamar que Buda, Oxalá, Mahatma Gandhi, Confúcio, Maomé. Não nos obriguem a isso, porque para nós Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo não é um homem que falou bonito, Jesus Cristo não é um simples profeta, Jesus Cristo não é um filósofo. Não, Jesus Cristo para nós é Deus. Nem Nossa Senhora, nem a Santíssima Virgem Maria, que é mãe de Deus, porque Jesus é Deus, é colocado no mesmo patamar que Ele. Nós tributamos a ela um grande louvor, nós damos a ela uma grande veneração, devotamos um grande amor à Virgem Maria. Pode pegar a ladainha e vocês vão ver os títulos que nós damos a ela. Auxílio dos cristãos, né? Rainha dos anjos, Rainha dos profetas, Porta do céu, diversos títulos. Porém, existe um título que nós nunca vamos dar a Maria, o título de deusa. Porque ser mãe de Jesus não faz dela uma pessoa divina. Então, se a Virgem Maria não é colocada no mesmo patamar que Cristo, sendo parte de nossa fé, nós também não iremos colocar outras divindades. Então, não confundam. Ah, mas isso é intolerância. Não, isso é identidade. Você tem direito de ter a sua e eu tenho o direito de ter a minha. Então, muito cuidado. Você que é católico e fez a redação do Enem, lembre aí o que foi que você escreveu lá. Porque se existe uma religião que sofre perseguição, todas sofrem. Mas se existe uma que sofre bastante, inclusive são assassinados, são os cristãos. Mas nós vamos perseverar, porque nós temos 2000 anos, muitos já tentaram nos destruir, mas não conseguiram, porque a Igreja de Cristo, Jesus já fez uma promessa, né? Ela permanecerá fiel até o fim. A Igreja de Cristo está sobre a rocha. Não fique pensando, a igreja um dia... Não, a igreja nunca vai ser derrotada. Ela vai permanecer sempre aí, mesmo com um pequeno grupo. Ela não vai crescer, né? O catecismo fala que no final dos tempos a igreja será um pequeno grupo de fiéis, mas continuará existindo, porque já passamos por diversas ditaduras anticristãs, mas estamos aqui de pé, porque é o Espírito Santo que nos conduz. Então, respeite a religião do outro, porém, nós exigimos
o nosso direito de sermos também respeitados. Deus nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.